Salve Maria Imaculada! Hoje, dia do padre, dia do sacerdote. E como nós precisamos dos sacerdotes e dos padres. São eles que nos trazem a Eucaristia, que nos trazem os sacramentos, sobretudo a Eucaristia, o sacramento da penitência. E nós precisamos, nesse momento histórico da humanidade, aonde a humanidade se perde e aonde a Igreja está se dividindo, né? A Igreja está passando por momentos difíceis, de abalos de fé. E como nós precisamos de sacerdotes, de padres como São João Maria Vianney, cujo dia é hoje, de São Padre Pio, para a salvação das almas, a edificação das famílias e da Igreja. Então, quero apresentar para vocês aqui uma série de slides comentado aqui nesse vídeo, com um trechinho de algumas pregações, para homenagear o sacerdote e para a gente refletir sobre esse ministério tão fecundo e tão maravilhoso. Segue aí os vídeos. O dia do padre, do sacerdócio, cujo tem seu patrono, padroeiro, São João Maria Vianney. E o Evangelho de hoje, na liturgia, nos apresenta um momento em que Deus entrega as chaves nas mãos de Pedro, justamente por ele ser impelido pela manifestação do céu, do alto, pela força do Espírito Santo e do Pai, e dizer e assumir que Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. E em seguida, depois, ele, já impelido por um outro espírito, cujo o Senhor Jesus o chama de Satanás, vai negar o sofrimento e vai querer negar a cruz e aquilo que é a vontade do Pai para o Filho. Então hoje nós estamos vivenciando essa realidade do sacerdote no dia de hoje, o qual o ministério é fecundo e precisamos muito. Precisamos de duas situações para a nossa vida, a igreja, e precisamos dos sacerdotes. A igreja, porque ela é a esposa de Cristo, a igreja é onde está detida todo o mistério de Cristo, e o sacerdote, porque é o próprio Cristo na terra, porque todo padre é in persona Christi. E como nós precisamos de padres e de sacerdotes, como São João Maria Vianney, como São Padre Pio, como Dom Bosco, São José Maria Escrivá, e assim por diante, né? A lista é grande. Bispos, como Santo Agostinho, né? E a lista é grande, Mais do que aquele que toma conta de uma paróquia, que administra uma paróquia, mas aquele que leva a alma a Deus, que salva almas, que não tem medo de falar a verdade, que não tem medo de pregar aquilo que é o Evangelho, aquilo que é a palavra de Deus. Para isso é preciso pedir o Espírito Santo sempre e rezar muito pelos sacerdotes para que eles possam estar cheios do Espírito Santo para cumprir essas exigências. Porque o meu povo se perde por falta de conhecimento e a palavra de Deus, no Oséias 4:6, vai dizer: e eu culpo a ti, ó sacerdote. Já dizia uma outra palavra que fere o pastor e as ovelhas se dispersam. Então é necessário
de sacerdotes que nos mostrem o caminho de Deus, que nos mostrem a verdade, que nos mostrem a direção, porque nós estamos perecendo, o povo está perecendo, né? Porque é muito fácil dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus, mas muitas vezes na nossa vida nós não conseguimos dizer nas realidades da nossa vida. Nós não conseguimos dizer essa verdade, né? Nós falamos da boca para fora, mas não conseguimos viver na realidade. Então precisamos de sacerdotes que nos eleve a Cristo, que nos eleve ao céu, que nos faça ter um encontro profundo com o divino, com o sagrado, que nos faz amar a igreja, os mandamentos de Deus, que nos faz, de fato, estar cheios de amor pela igreja. Assim como Dom Adair José, esse bispo, que nos fala essa verdade. Possamos. Nós vivemos esse tempo de perseguição à igreja. E a perseguição à igreja, ela não é só de fora para dentro da igreja, é de dentro para fora da igreja. Nós precisamos retomar o caminho, queridos sacerdotes que me escutam, padres e bispos. Nós precisamos tomar posse da responsabilidade que pesa sobre os ombros de um sacerdote católico, que deve ser o homem de Deus, o homem repreensível, o homem pobre, o homem dedicado, o homem obediente. A igreja não é para ficar metendo o bedelho onde não deve, nem política, nem coisas ambientais. Nós podemos orientar, mas não é a bandeira nossa, meu Deus do céu. A nossa bandeira é a da vinha. E a nossa Igreja Católica no Brasil está precisando voltar um pouco para dentro dela. Não adianta os bispos, o CNBB, muitas cartas, muitas coisas que não chegam ao entendimento do povo, porque não interessa ao povo. Nesses últimos 70 anos, a igreja perdeu 50% dos seus fiéis no Brasil. Sabe que a culpa é do povo? Eu já escutei muita gente evangélica dizer: eu fui batizado na igreja católica, mas deixei a igreja católica, porque a gente ia na igreja e não conseguia rezar, não se falava de reza, só de política, só de esquerdismo, só disso, só daquilo. Não se falava do evangelho, não se falava da beleza da oração, não se falava da beleza do céu, não se falava do caminho que nós precisamos, como vinha de Deus, percorrer, como os judeus percorreram na saída do Egito para a Terra Santa. A igreja precisa percorrer o caminho da santidade, da prática das virtudes, da oração, da adoração, da santidade, do amor à tradição, para chegarmos ao céu. Nós somos chamados a sermos a igreja de sempre. Tem muita gente querendo criar uma nova igreja. Isso é nova era, isso é nova ordem mundial. E nós vamos resistir até o derramamento do nosso sangue. Mas nós não vamos aceitar que esse mundo perverso, que esse ateísmo tremendo, que essa mentalidade comunista que enfiou dentro da cultura, queira destronar o poder da igreja. A igreja não pertence a esse mundo. A igreja é do céu. A igreja é a vinha eterna. Nós não somos um partido político. Nós não somos uma ONG. Nós não somos uma agremiação social. Nós somos a epifania do mistério do ressuscitado. O pároco é o médico que tira a doença do pecado, que alivia o coração empedernido pelo pecado, petrificado pela dureza. O pároco, o sacerdote de Cristo, ele é também juiz.
Porque ele tem a obrigação de entrar na consciência da ovelha tresmalhada, perdida, afastada, cabeçuda, desorientada, mas que busca a misericórdia. O padre é pastor. Pai, mestre porque ensina, juiz porque avalia a consciência, médico porque dá o remédio do sacramento, pastor porque alimenta o rebanho, a vinha, com a sua palavra e com o seu testemunho. Quão belo é esse mistério. Gente, essa é a nossa igreja. Nós devemos ter no coração um orgulho santo de ser católico, de sermos esse povo que vem lá do Antigo Testamento, nesta caminhada para o céu. Quando São João Maria Vianney, Padre Flauner e Padre Raifran, foi enviado pelo bispo à cidade de Arnes, na França, um padre que foi formado, escondido nos porões das paróquias, por causa da famigerada Revolução Francesa, essa peste que a história teve que viver há mais de 200 anos atrás, que matou a igreja, que degolou padres, as freiras, mais de 3.000 padres, Napoleão Bonaparte depois continuando toda a sua arrogância. São João Maria Vianney foi formado nesse ambiente de grande dor. Uma igreja que não tinha mais nada, pobre. E o bispo falou: meu filho, vai para Arnes. Lá há muito tempo não tem um sacerdote. E o próprio São João Maria Vianney dizia: deixa uma paróquia 30 anos sem padre e o povo vai adorar as criaturas. É verdade. E quando São João Maria Vianney foi, na pobreza, a pé, de trem, chegando perto de Arnes, naquelas encruzilhadas, havia uns meninos matando passarinho por ali, brincando. E ele pergunta: meninos, qual dessas estradas que segue para Arnes? Aí um menino mais exaltado diz: é esta aqui. Nem sabia que era padre, o homem de batina. Já não conhecia mais o padre. Aqueles meninos nunca tinham ouvido falar de padre. É esta estrada. E o santo olhou para o menino e falou: menino, hoje você me mostra o caminho de Arnes. Lá em Arnes eu te mostrarei o caminho do céu. E São João Maria Vianney converteu tantas e tantas almas naquela cidade. Um santo sacerdote, que é modelo para nós. Um homem que olhava a alma, o interior das pessoas e as ajudava a voltar para Deus. É isso que eu quero que aconteça na nossa diocese, nas nossas paróquias. Que os nossos sacerdotes, com todas as suas limitações, juntamente com o bispo, tão limitado, porque todo bispo é limitado, e eu sou um dos mais limitados, nós possamos ajudar a mostrar para o nosso povo o caminho do céu. Gente, a salvação nossa não está nesse mundo. Queridos jovens, fico alegre de ver tantos jovens na igreja. Não é o funk, não é o heavy metal, não são essas coisas do mundo, não são essas palavras desse menino indecente chamado Felipe Neto. Não é isso o mundo que Deus quer para nós. Não é esta revolução sexual estranha que está no mundo. Não é esta ideologia que está dentro das universidades, tirando os nossos estudantes do caminho de Deus. Não é esse o caminho nosso. Não é o dinheiro, não é o poder, não é a vaidade, não é a moda. Nada disso enche o coração da pessoa humana. O coração da pessoa humana só pode ser preenchido pelo Criador. Por isso, nós não podemos colocar a nossa confiança
nem buscar as nossas consolações nas coisas que passam neste mundo, nem nas pessoas. E depois podemos também agradecer a Deus por esses sacerdotes, né? Esses sacerdotes que nós conhecemos, que estão na mídia, que entregam para nós a verdade, uma verdadeira catequese, né? Que estão empenhados pelas almas, que não têm medo de pregar aquilo para que nasceram e de fazer aquilo para que nasceram, salvar almas. Então, muito obrigado aos sacerdotes que estão lutando para ser fiéis e rezemos muito por aqueles que já não creem, que estão extraviados, que estão perdidos em seu ministério, para que se encontre e dê frutos, muitos frutos. Deus seja louvado pela igreja, Deus seja louvado pelos sacerdotes. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos, faça ele chegar a muitas pessoas para que as pessoas amem a igreja, amem os sacerdotes. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para que você possa receber também todos os conteúdos que aqui nós vamos fazendo. Salve Maria Imaculada, Deus vos abençoe.